Pai, nós somos gratos ao Senhor pela graça e oportunidade que o Senhor nos concede de dedicarmos essa noite para repensarmos a nossa vida diante de Ti, a partir da Sua palavra, de modo a vivermos uma comunhão intensa contigo, experimentando da Sua graça e bondade. Te louvamos e pedimos, ó Pai, que nos conceda um tempo muito especial de estudo e aprofundamento nessa noite. Em nome de Jesus, amém, Pai. Ok, pessoal. Como falava, o nosso curso tem como tema disciplinas espirituais. Na semana passada, a gente começou falando um pouquinho sobre oração. Hoje a gente segue para falar um pouquinho sobre estudo, absorção bíblica, nossa interação efetivamente com a palavra de Deus. Do que a gente comentou na aula passada, quero reforçar um pouco do conceito de disciplinas espirituais como não um fim em si mesmo, mas como um meio para o fim, que é, de fato, a formação do nosso caráter ao caráter de Cristo e a nossa frutificação para a glória de Deus, de modo que cada um de nós seja cada vez mais operante. Obviamente, essas não são as únicas disciplinas espirituais que existem. Nesse curso, vamos falar sobre oração, absorção bíblica, jejum e adoração, mas ainda existem tantas outras como confissão, evangelismo, diário, enfim. Há uma série de outras disciplinas que, eventualmente, poderão ser estudadas em outros cursos ou outros ambientes, tá bom? Então, a absorção bíblica, eu diria para vocês aqui que essa é, juntamente com oração e adoração, talvez o tripé ali que contempla as disciplinas mais importantes da nossa vida com Deus. Tem uma história que foi relatada no livro de Robert Palmer, nos anos 90. Ele fala sobre um homem no Kansas, que havia acabado de ser convertido. Ele, como, só um minutinho, gente, para aceitar aqui a pessoa. Esse homem no Kansas, ele tinha acabado de ser convertido, acabado de conhecer ao Senhor, e o desejo dele era ler a Bíblia, conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais do que o Senhor, enfim, revelava na sua palavra dele mesmo. No entanto, muito próximo à sua conversão, esse homem que trabalhava numa indústria, ele sofre um acidente de trabalho, o qual ele sobrevive, no entanto, com muitas sequelas. Parte do seu braço, sua mão, o antebraço, necessita ser amputado, tanto direito quanto esquerdo. Seu rosto se torna completamente deformado, de forma que tanto a sua visão como a sua audição, elas são perdidas. E aquele homem se encontra num estado em que a própria expressão se torna absolutamente difícil. Não é possível se comunicar por libras, porque não se tem mãos. Braille pode ser um desafio grande, não é possível ouvir. E de todas as limitações que esse homem vê diante dele, uma grande limitação incomoda profundamente. Ele queria ler a palavra de Deus. Agora, como ele poderia ler a palavra de Deus? Como ele poderia crescer e conhecer mais a Deus? Esse homem, então, descobre que na Inglaterra, uma senhora havia desenvolvido a habilidade de ler o braille utilizando os seus lábios. Ele pensa, olha, acho que eu consigo ler a Bíblia, então, com meus lábios. Ele compra uma série de livros de braille para estudar, enfim, tentar dessa forma, compra uma Bíblia em braille, pega aquele material e começa a encostar na sua boca, para tentar aprender e ler. E quando ele faz esse gesto, ele toma uma triste descoberta. Ele descobre que o acidente também havia tirado a sensibilidade dos seus lábios. E tentando e forçando de toda forma para conseguir ler conseguir ler o braille, mesmo com a limitação do seu lábio, ele acaba, em alguns momentos, encostando a sua língua e chega à conclusão que ele conseguia ler o braille com a sua língua. E aquele camarada começa a estudar dessa forma, em determinado momento ele começa a ler a própria Bíblia utilizando a sua língua. E o Palmer, no seu livro, ele diz que enquanto ele redigia aquele texto, aquele livro, esse homem do Kansas já havia lido a Bíblia inteira por 11 vezes, utilizando a sua língua. Eu olho uma história como essa, um testemunho como esse, e percebo eventualmente nosso baixo interesse, efetivamente, de se aprofundar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, e por desculpas mil, não temos, de fato, um tempo de qualidade com a Bíblia,
Isso, de fato, é absolutamente constrangedor. Agora, o que eu espero no nosso encontro de hoje, falando sobre a disciplina da absorção bíblica, é que fique bastante claro que, muito mais do que algo penoso ou sacrificial, ler a palavra de Deus, termos contato com a palavra de Deus, é privilégio nosso, é bênção de Deus na nossa vida, é revelação do Senhor para cada um de nós, é sabedoria do Senhor para vivermos aqui a vida para a glória dele, de modo frutífero, de modo sábio. Então, gente, dando seguimento aqui, hoje eu quero passar por alguns aspectos da absorção bíblica, no que diz respeito a ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Esse conjunto de práticas que a gente vai fazer aqui, um en passant, né, elas englobam o que seria a disciplina de absorver a palavra de Deus de modo que a gente viva para a glória do Senhor a partir da revelação dele, ok? Então, olhando para esse primeiro aspecto, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos apresenta em Lucas, capítulo 11, versículo 28, um dos momentos do ministério de Cristo em que, logo após o ensino da sua palavra e seus milagres, uma mulher na multidão expressa uma alegria dizendo, quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aqui cabe dizer, gente, que o sentido de ouvir na mentalidade hebraica, judaica, ela está diretamente associada ao próprio conceito de obediência. A própria Shema, que é um dos textos principais do Antigo Testamento, ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus, o único Senhor, é um chamado não somente a tomar conhecimento da informação, ouve Israel, mas sim obedecer, se submeter e viver a realidade daquela informação que se tomou contato. O chamado a ouvir é o chamado a obedecer. Jesus diz, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, de fato obedecem a palavra de Deus. A Bíblia, em sua, na verdade, grande parte dos textos da própria Escritura, eles foram escritos naturalmente para serem lidos e ouvidos por uma audiência. Na maior parte dos períodos da produção do texto bíblico, livros eram coisas extremamente caras, extremamente exclusivas. A própria alfabetização, em alguns contextos, não era tão difundida assim, de modo que o contato que as pessoas tinham com a palavra de Deus, com muita frequência, era justamente aquele de ouvir a palavra de Deus no meio de uma assembleia, ouvir a palavra de Deus através do ensino que tem sido colocado, mas o ponto é, Deus é ouvido através da sua palavra. Deus comunica a sua verdade, se revela na sua palavra, de modo que Jesus diz, a bênção de ouvir a palavra de Deus é uma vida bem-aventurada, feliz no sentido de que é potencializada para viver e experimentar a plenitude da graça de Deus e viver de um jeito que o glorifique. Não somente isso, mas o ouvir a palavra de Deus, o responder aquilo que se ouve, isso está diretamente associado à própria comunicação da nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos ensina, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O Senhor Jesus, ele nos instruiu a proclamar o Evangelho. A fé é comunicada a partir do momento em que anunciamos o Evangelho e aquela pessoa, ouvindo o Evangelho, crê na mensagem da cruz, na morte, na ressurreição de Jesus, então se submete à palavra de Deus. Mas eu iria até além aqui, não somente a comunicação do Evangelho, mas o nosso próprio alimento espiritual enquanto comunidade, enquanto igreja, vem também daquilo que ouvimos da palavra de Deus. Acredito que a maioria dos que se encontram aqui nessa sala virtual hoje já tem assistido o culto dominical de nossa igreja, ou caso você seja de alguma outra comunidade da sua igreja de origem,
Você ouviu a palavra de Deus e teve a oportunidade de ter a sua vida confrontada com aquilo que o Senhor nos apresenta na sua palavra. Hoje nós vivemos em uma geração que possui inúmeras possibilidades de ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus num culto de domingo. Você ouve a palavra de Deus numa aula como aqui a gente tem nessa noite. Você ouve a palavra de Deus em devocionais que são colocados em redes sociais. Você ouve a palavra de Deus em sermões e aulas gravados no YouTube, por exemplo. Você ouve a palavra de Deus através de audiobooks. Você ouve a palavra de Deus através de podcasts. Você malha ouvindo a palavra de Deus. Não nesse momento, porque está tudo fechado, mas dirige o seu carro ouvindo a palavra de Deus, se assim desejar. São tantas possibilidades, irmãos, tantas possibilidades de ouvirmos a palavra de Deus. E se na sua vida hoje você não observa um espaço em que essa disciplina de se colocar diante da palavra de Deus proclamada, ouvindo e se submetendo àquilo que você tem ouvido, isso, de certa forma, está de fora do próprio objetivo da palavra de Deus. É como se houvesse uma grande chuva de bênção, que seria a palavra de Deus abundante, e você escolheu ficar ali debaixo de um guarda-chuva e não aproveitar de tudo aquilo que o Senhor tem derramado. Então, ouçam a palavra de Deus. Vivam a disciplina que é de se colocar diante da esfera de ouvir a palavra de Deus. Mas não somente ouvir. Se há uma direção da palavra de Deus para ouvirmos, há também uma direção para lermos a palavra de Deus. Como eu falei, em muitos contextos, a leitura era menos frequente do que o próprio ouvir. No entanto, ainda naquele contexto, o texto era lido, e especialmente no nosso, em que nós temos a Bíblia traduzida na nossa própria língua, em tantas versões diferentes, com textos mais próximos ao literal, com textos mais de fácil compreensão. Você quer aprender um pouco mais sobre isso? Dá uma olhadinha no outro ciclo de escola bíblica que teve no curso de Bibliologia do Elcio. Dei 2 aulas lá sobre como a Bíblia foi traduzida. Isso pode dar alguma luz nesse sentido também. Mas o ponto é, somente lendo a palavra de Deus é que nós temos contato com a extensão daquilo que Deus quer nos falar. Olha o que a Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se a gente somente ouve a palavra de Deus, a gente se coloca na condição de, veja, isso é muito bom também, mas agora apresento qual seria o lado negativo. A gente se coloca na condição de somente pensar determinadas partes da palavra de Deus que foram escolhidas por aquele que a está expondo para a vida da igreja, daquela sala, daquela comunidade. Se eu só ouço a palavra de Deus, dificilmente, mas olha, praticamente impossível, de que você vai ter contato com toda a Escritura. E a Bíblia diz que não é uma parte da Escritura, mas toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção da justiça. Toda a Escritura nos fortifica de modo que sejamos aptos e plenamente habilitados para toda boa obra. Agora veja, se eu só ouço pequenos textos, partes, ensinos, ainda que seja muito bom, existe uma infinidade de outras informações a respeito de quem Deus é, de promessas do Senhor, de ordens do Senhor, de esperança, de tantos outros aspectos que existem na palavra de Deus e que, se eu não leio, eu perco a possibilidade de desfrutar disso. Agora veja, mesmo que você esteja numa igreja, como a Igreja Fonte, em que a Bíblia é pregada aos domingos, livro por livro, carta por carta, você não vai viver e morrer e os 66 livros da Bíblia vão ter sido expostos num púlpito. Isso não é possível. A menos que de uma forma muito superficial, e não é o nosso caso. A série de Efésios foram quase 50 mensagens. Então veja, ler a palavra de Deus é aquilo que te possibilita tomar contato com a integridade, o
todo de toda a palavra de Deus. Permite que o próprio Senhor, que o Espírito de Deus que habita em você, na sua vida devocional, instrua a sua mente, instrua o seu coração, desafie a sua fé, te edifique, lendo um texto despropositadamente, eventualmente, como uma leitura de 15 minutos, e de repente você toma contato com uma verdade que até então você não conhecia sobre Deus, sobre a vontade de Deus. Não sei se todos aqui nessa sala já leram a Bíblia toda, alguma vez. Se você não leu, algumas informações. Se você dedicar pelo menos 15 minutos por dia para ler a Bíblia, em um ano você lê a palavra de Deus toda, todos os livros, todas as cartas. Se você quiser um referencial diferente de tempo, mas sim de capítulos, se você ler 3 capítulos por dia da palavra de Deus, você também, em um ano, lê a palavra de Deus inteira. Se você quer um desafio maior, se você ler 6 capítulos por dia, 3 do Antigo e 3 do Novo, em um ano você vai ter lido 2 vezes o Novo Testamento e 1 vez o Antigo. Agora imagina que você fez isso durante 10 anos da sua vida. E olha, 10 anos passa assim, hein? Durante 10 anos da sua vida. Olha quanta coisa você vai aprender de Deus. Olha quantas informações a respeito do reino de Deus. Olha quanta sabedoria você vai receber, quantas oportunidades de crescer espiritualmente, de amar mais ao Senhor. Então não perca tempo, leia a palavra de Deus, leia diariamente a palavra de Deus. E aqui quando eu estou falando de leitura, gente, eu não estou falando do estudo. É um ponto que eu vou falar mais adiante. Eu estou falando efetivamente de ler o texto. Eu vou me dedicar a ler o texto. Vai ter talvez uma carta ou um capítulo que em outro momento da minha semana, ou mais vezes na minha semana, eu vou me aprofundar um pouco mais. Mas o que eu estou falando aqui é de simplesmente ler. Ler a palavra de Deus, na sua leitura, ter a oportunidade de receber mais informações, ter até dúvidas, se deparar com informações que você olha e, puxa, eu não sabia disso, preciso de ajuda para entender isso aqui melhor. Isso é saudável. Isso permite que você tenha sua mente esclarecida, que a palavra do Senhor passe a abundar cada vez mais no seu coração. Então, leia a palavra de Deus, toda ela é inspirada, não existe um trecho da Bíblia que seja mais inspirado do que o outro, a Bíblia inteira ela é útil. O Senhor preservou esse texto até nós ao longo de tantas centenas e milhares de anos, de modo que chega até hoje a palavra de Deus, no qual, como a própria Bíblia diz, seca-se a erva, cai a flor, mas a minha palavra permanece eternamente, o Senhor diz. Então leiam a palavra de Deus. Não somente ouçam a palavra de Deus e leiam a palavra de Deus, mas também estudem a palavra de Deus. E agora sim, a palavra de Deus nos diz em Esdras, no capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse texto está acontecendo num momento muito importante da história do povo de Deus. O povo foi levado para o cativeiro, agora eles estão retornando a toda uma confusão espiritual, a sincretismo religioso no meio do povo, a inquietação por toda a destruição que a cidade passou. A Bíblia se tornou um livro raro, digamos assim, e Esdras, tendo contato com a palavra de Deus, a primeira coisa que a Bíblia diz é que ele tomou uma decisão. Ele decidiu. E a decisão que ele tomou foi de se dedicar. Não é lidar de qualquer forma com a palavra de Deus, não é somente ler, como a gente falou no ponto anterior, mas ele tomou uma decisão de dedicação, de esmero, de aprofundamento. Essa dedicação dele visava estudar a lei, praticar a lei e ensinar a lei. Estudar, viver e ensinar. Esse é o ideal da nossa interação com a palavra de Deus. Nós estudamos, mas não estudamos para simplesmente ficar cabeçudo e saber um monte de coisa sobre Deus, de forma alguma. Nós estudamos essa palavra de Deus que é inspirada, que tem poder, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, de modo que podemos, inclusive, sermos utilizados por Deus na vida de outras pessoas para servirmos como instrumentos do nosso Senhor para a edificação delas.
Se a leitura da palavra de Deus, ela nos dá uma visão panorâmica, ela nos permite observar a Bíblia como um todo, o estudo da palavra de Deus, ela nos dá profundidade. Deixa eu ilustrar para vocês da seguinte forma. Pense como eventualmente acontecia, hoje acontece bem menos, mas alguém contava uma história de que tinha ouro em determinado lugar. E aí começava aquela corrida pelo ouro, um monte de gente pegando carro, navio, para chegar até aquele lugar, para poder, de alguma forma, extrair algum ouro da terra, enfim, da mineração. E aí talvez você veria, num braço de rio, alguns homens com uma peneira, jogando areia para cima, água, e tentando pegar algumas pepitas de ouro ali. Talvez, eventualmente, aparecesse alguma. Esse camarada é aquele que está lendo, que está ouvindo. Ele vai colher tesouros, ele vai encontrar ouro, ele vai se enriquecer daquilo que ele está fazendo. No entanto, mais para trás, próximo a uma pedreira, você vê uma enorme máquina com um braço mecânico, aquele trator cavucando aquela terra, alguns mineiros explodindo para abrir buracos enormes e cavando fundo, fundo. E o que essas pessoas encontram já não são mais pepitas de ouro extremamente valiosas, mas sim uma grande mina, uma fortuna enorme, uma riqueza profunda. Isso é o estudo. A leitura é essencial e ela nos dá panorama. O estudo é essencial porque ele nos dá profundidade. Através do estudo da palavra de Deus é que, de fato, nós podemos penetrar as coisas mais profundas que a palavra de Deus nos apresenta, mais profundas a respeito da revelação de Deus e da nossa própria vida, da sabedoria que o Senhor nos concede para vivermos aqui para a glória dele. Em Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos eles são justamente encorajados por Paulo e elogiados por Lucas, na verdade, pela disposição que eles têm para estudar, a Bíblia diz. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Como que você vai estudar a palavra de Deus? Como que você pode examinar as Escrituras e colher essas informações preciosas que nos apresentam a vontade e a direção de Deus? A gente, a seguir, vai ver dois tópicos, memorização e meditação, que já estão no escopo do que seria esse aprofundamento. No entanto, trabalhando como já dado essas duas coisas que nós vamos falar a seguir, algumas outras informações que são importantes para o nosso estudo. Primeiro, invista em materiais para o seu crescimento espiritual. A gente gasta dinheiro com muita coisa. Gasta dinheiro com roupa, gasta dinheiro com televisão, com filme, com lazer, entretenimento de modo geral, e não tem problema, são bênçãos de Deus que o Senhor nos concede também. Mas, e aí quando alguém fala, olha, tem esse livro aqui excelente, que vai te ajudar a ler melhor a Bíblia, ele custa R$100. A gente fala, nossa, R$100, mas é muito caro. É caro, sem dúvida é caro. 10% de um salário mínimo hoje em dia. Mas veja, estou citando o exemplo de uma literatura hipotética, mas que pode te acompanhar ao longo da sua vida inteira. É algo que você comprou e que vai ficar ali para você usar a vida inteira e que vai te ajudar a lidar com aquilo que tem mais valor na sua vida, que é justamente a palavra do Senhor. Se tem exemplo de um valor aqui, é obviamente que existem coisas muito mais baratas e coisas muito mais caras, mas o ponto é, invista no seu crescimento espiritual, compre comentários bíblicos, compre um dicionário bíblico, compre uma boa Bíblia de estudo. Se você ainda não tem alguns materiais para o seu estudo da palavra de Deus, a primeira coisa seria uma Bíblia de estudo. Na Bíblia de estudo você vai ter ali comentários ao texto bíblico, você já vai ter mapas, você já vai ter comparação de medidas, moedas, você vai ter alguns estudos na própria Bíblia. E aí tem Bíblias melhores de estudo, comentários melhores e outras não tão boas. Recomendo.
a Bíblia de Estudo Anotada, do Charles Ryan, a Bíblia de Genebra, também é uma excelente Bíblia. O texto é o mesmo, tá, gente? NVI, ARA, meio da revista corrigida, o que muda são os comentários, a qualidade dos estudos que estão ali. Você tem também a Bíblia de Estudo NVI, que é uma excelente Bíblia, estava com ela aqui do meu lado agora, nesse estudo, na aula que eu estou dando para vocês, eu estou com a de Genebra aqui. Tem muita coisa boa na Bíblia de Estudo NVI. Tem tantas outras. Tem a Shed, Thompson, enfim. Tem diversas Bíblias com muita qualidade de estudos, de recursos para vocês utilizarem. Então, se você está do zero, olha, não tem ainda alguns comentários ou coisa assim, o primeiro investimento para você fazer seria investir numa Bíblia de estudo. Isso já vai te ajudar bastante a aprofundar mais o texto bíblico. Então, invista em materiais. Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, ouça a palavra de Deus naquilo que você quer aprofundar. Quando você está lendo, você quer ouvir, olha, vou lá no site da igreja, vou procurar uma aula sobre aquilo. Hoje, pela graça de Deus, nós temos aulas ou sermões gravados no site da nossa igreja em todos os livros da Bíblia. Todos. Então, você pode procurar lá, aprofundar a partir daquilo que foi estudado. Mas também, olhe para a palavra de Deus e, de alguma forma, medite também naquilo que tem sido colocado. Eu vou passar bem superficial, porque, como eu falei, eu vou aprofundar 2 slides à frente. Mas o ponto seria, não somente leia e passe por cima, mas se aprofunde na palavra de Deus. E quem sabe até fazendo isso, você não queira se aprofundar ainda mais e querer aprender um básico ali de línguas originais, de grego, de hebraico, saber um pouquinho sobre isso, ganhar uma luz maior para saber o contexto que está por trás do texto. Mas tudo isso é muito importante para o seu estudo. Saber qual é o contexto que aquilo foi escrito, qual o objetivo daquela carta, daquele livro, o propósito do autor, quem são os leitores, quem que recebeu, o público que originalmente recebeu, qual é a cidade que eles estavam, o país que eles estavam, qual é a cultura daquele local, quais eram as religiões daquele local. Muitas coisas vão fazer sentido justamente no meio dessa série de informações. Para você ter acesso a isso, você precisa investir. Agora, não necessariamente também você precisa investir algo, digamos assim, muito expressivo. Primeiro, na nossa igreja nós temos uma biblioteca. Pode consultar a biblioteca da nossa igreja e pegar materiais para o seu estudo. Segundo, você tem muita coisa boa, legalmente gratuita na internet. Exemplo, a editora Fiel, ela disponibiliza todos os comentários de João Calvino gratuitamente online no site Biblioteca de Calvino. Você tem um professor do Dallas Theological Seminary, o Thomas Constable, ele tem um site, isso para quem lê inglês, que é o Constable Notes. Excelente material, esse professor ele comentou a Bíblia inteira com profundidade e disponibiliza tudo de graça na internet. Você tem também o Sonic Light, um outro site em que todos os materiais que estão em domínio público, você pode também acessar gratuitamente cada um deles. Então, recursos não faltam, irmãos. Tem muita coisa de graça, tem coisas que vale a pena vocês investirem financeiramente. Ponto é, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia não é privilégio de pastores, de líderes, de quem ensina. Essa turma tem que ensinar, tem que estudar muito mais. Mas cada um de nós necessita estudar e nos aprofundar na palavra de Deus. Antes de eu virar aqui para memorização e meditação, alguém tem alguma pergunta ou interação? Natanael. Sim. Eu ia pedir só para você deixar uma lista desses que você citou por último, que eu não consegui pegar o nome, como era o nome de pessoas americanas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui no chat os nomes e depois, quando acabar a aula, eu coloco os links, tá bom? Obrigada. Então, nós temos a biblioteca de João Calvino, que a editora Fiel disponibiliza. Nós temos o Constable Notes, temos o Sonic Light. Depois eu coloco os links aqui só para já registrar os nomes, tá bom? Alguém tem alguma pergunta ou participação? Ou eu dou seguimento aqui? Ok.
A Bíblia, irmãos, também nos orienta a não somente ler, ouvir e estudar, mas memorizar o texto da palavra de Deus. Isso é algo que, se você perguntar para 10 pessoas hoje, olha, você tem facilidade para memorizar alguma coisa? Como a amostragem é pequena, é possível que as 10 digam que não, eu acho muito difícil memorizar, minha cabeça, eu esqueço tudo muito rápido. É bastante comum que as pessoas achem que elas não têm uma capacidade grande de memorização. Isso é uma grande mentira. Cada um de nós consegue, com dedicação, memorizar muita coisa. A começar que já tem muita coisa que você tem memorizado. Quantidade de data, de número, de telefone, de informação que a gente já tem memorizado, isso é assustador. Mas ponto é, todos nós temos a capacidade total de memorizar o texto da palavra de Deus, assim como qualquer outra coisa. Nosso problema não é memória, nosso problema é preguiça. E é aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. A palavra de Deus nos diz em Salmos 119, 11, e aqui justamente uma relação entre a memorização da palavra de Deus e a santificação, a força na tentação. O salmista diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Um exemplo clássico de interação da palavra de Deus guardada no coração com a tentação é justamente o Senhor Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. A gente tem esse episódio registrado em Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 11, em que, em toda a tentação que era colocada para ele por Satanás, a resposta de Jesus não era simplesmente, não vou fazer isso, ou não estou afim, ou algo assim. Era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus que orientava a vida do Senhor Jesus e que deve orientar a vida de todos os seus discípulos. Guardar no coração não é simplesmente ler, estudar e achar aquilo tudo muito bom. É efetivamente levar contigo o tempo inteiro. Ter a seu acesso o tempo inteiro à palavra de Deus. Veja, a memorização ela foi ainda, digamos assim, mais lesada na nossa geração com a facilidade de acesso que temos na Bíblia. Então, você pega aqui o seu celular, você acessa rapidamente qualquer texto, livro da Bíblia, de traduções diferentes ou coisas assim, e a gente tem a falsa percepção de que a gente tem a palavra de Deus sempre conosco. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Ainda não inventaram uma tecnologia, ainda não inventaram um recurso, um app que faça o seguinte: no momento em que você for tentado, ou no momento em que a sua fé for desafiada, ou no momento em que você precisar de uma palavra do Senhor para dizer a alguém, naquele exato momento faz um barulhinho assim, e apita na tela do seu celular o texto bíblico que você precisa para aquele momento. Não existe essa tecnologia. O único jeito de isso acontecer é se esse texto estiver no seu coração. Aí, quando você for tentado, esse texto vai estar lá. Quando o desafio à sua fé vier, esse texto vai estar lá. Quando você precisar dar uma palavra de encorajamento, de esperança ou de evangelização, vamos falar a seguir sobre isso, essa palavra vai estar lá. A tecnologia é uma bênção, ela nos ajuda, ela permite que a gente tenha contato com a palavra de Deus com muita facilidade, mas ela não tem poder, a tecnologia não tem poder de fazer aquilo que somente um coração cheio da palavra de Deus é capaz de fazer. Memorização pode ser algo que pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer, mas é algo que a palavra de Deus diz muito. A gente precisa memorizar a palavra de Deus. É bastante provável que muitos dos que se encontram nessa sala se encontrem no grupo que acha que não consegue memorizar a Bíblia. Olha, eu desafio vocês. Pega um trecho da Bíblia, um versículo que for. Lê esse versículo 10 vezes. Depois lê esse versículo mais 10 vezes devagar. Depois lê esse versículo na sua mente mais 10 vezes. Se você acha que ainda não é capaz de fazer isso, faça isso mais alguns dias. Se por longos meses, sem voltar a esse texto, você não tiver ele memorizado, você fala comigo. Você fala comigo porque talvez vai ser um outro método, outra forma de lidar, mas majoritariamente não precisa muito.
Você fazer algo assim é capaz de você conseguir memorizar um versículo da Bíblia todos os dias. E aí, se você se anima com isso, meu encorajamento para você não é simplesmente que você passe a memorizar versículos soltos aqui e ali, embora isso seja muito bom, mas comece a memorizar capítulos da Bíblia. Comece a memorizar cartas da Bíblia. Isso é possível, gente. Isso é maravilhoso. Você ter uma carta da Bíblia memorizada. E muitas cartas da Bíblia, elas não são tão grandes assim. Se memorizar Efésios, Filipenses ou Terceira João, são Judas, são cartas muito possíveis até para quem está começando. Mas esse é um caminho sem volta. Então, se você começou a memorizar um capítulo por semana, depois um versículo por semana, um versículo por dia, daqui a pouco você está memorizando um capítulo e é um caminho sem volta. Você vai querer memorizar cada vez mais e mais porções maiores da Bíblia. No começo dessa quarentena, eu fiz uma conta que agora eu não lembro exatamente, mas a conta era quanto da Bíblia eu conseguiria memorizar se eu memorizasse um versículo por dia, até mais ou menos aí o que é a expectativa de vida aqui no Brasil. Se eu não busco na memória agora, era basicamente, se eu fizesse isso, que é algo que eu não consigo fazer todos os dias, decorar um versículo, embora isso faça parte da minha rotina, daria algo como o Novo Testamento inteiro, o livro de Salmos inteiro e porções consideráveis do Antigo Testamento. Olha isso, gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico pensando, quando eu fiz essa continha, eu falei, nossa, queria muito conseguir fazer um negócio desse. Não sei se eu vou conseguir, mas é aquela questão de Esdras lá atrás. Decidir se dedicar. Dedique a isso. Dedique a memorizar a palavra de Deus. Isso é possível. Se você precisar de ajuda para memorizar mais a palavra de Deus, ou até para estudar, na verdade, tudo que a gente tem falado aqui, como igreja e pessoalmente, eu estou e estamos à disposição para te ajudar a crescer. Mas o ponto é, você consegue memorizar a Bíblia. Você consegue memorizar a Bíblia. Você pode achar que não, mas você consegue memorizar a Bíblia. Num dos Conexão Fonte, em que passei por esse aspecto de memorização, isso foi logo no começo da quarentena. Teve uma família que testemunhou sobre isso e falou: olha, a gente não memorizava a Bíblia na nossa família. A gente não tinha hábito de memorizar textos. Mas logo no começo dessa quarentena, a gente começou a memorizar alguns textos da Escritura. Acho que tinha ali em torno de um mês, talvez, de quarentena. E aquela pessoa testemunhou: na data de hoje, a nossa família memorizou 31 versículos da Escritura. Olha isso. Não tinham hábito nenhum de fazer isso. Começaram a fazer por conta da quarentena. Se continuaram nesse momento, talvez já tenham passado de 100, já se aproximem do número 200 de versículos memorizados. Gente, isso não é coisa para você se orgulhar. Se você está memorizando a Bíblia, está se orgulhando, você está memorizando muito errado. Não é coisa para você andar por aí se achando super espiritual, de forma alguma. Isso é bênção de Deus. Memorizar a palavra de Deus é uma bênção de Deus para os seus filhos. Então, dá força contra as tentações. Também nos ajuda na evangelização. Estou como exemplo aí o caminho romano, não sei quantos já tomaram contato com essa expressão, mas memorizar a Escritura é essencial para comunicarmos o Evangelho com fidelidade. O caminho romano ele é uma das muitas expressões de como anunciar o Evangelho. Então, nesse caso, você tem somente versículos dentro da carta de Paulo aos Romanos, e ali você anuncia o Evangelho inteiro. Então, Romanos 3, 23 fala da condição de pecado da humanidade inteira. A primeira parte do versículo 26, 23 fala que a condenação para esses seres humanos em pecado é a morte. Romanos 5,8 fala que Cristo morreu pelos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. A parte final de 6,23 fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 10,9 nos ensina o chamado, na verdade, o desafio ali, né? Se você confessar com a sua boca, crer no seu coração, você vai ser salvo. Versículo 13 enfatiza isso, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então, em alguns versículos de Romanos, você comunica o evangelho inteiro. Nossa condição de pecado, a morte e a ressurreição de Jesus, a possibilidade que nós temos de participar do que Deus fez por nós através da fé. Você ter algo assim memorizado é essencial. Isso não é a única forma de proclamar o evangelho. Você pode fazer de forma diferente. Caminhar com João capítulo 1, João capítulo 3,
você já consegue fazer isso também, mas essa aqui eu acho uma estratégia muito boa, porque você só lida com uma carta, só com Romanos, dos versículos quase todos ali em sequência. Se você quiser tirar o 5:8 ali, para ficar uma sequência mais simples, você pode tirar. Mas o ponto é, a gente pode memorizar a palavra de Deus e na oportunidade que o Senhor nos der para anunciarmos o Evangelho, nós temos aí o texto fresquinho, memorizado na cabeça, ainda que você vá pegar o seu celular e ler ali, para ler talvez com mais profundidade, você ao menos sabe as referências para dizer e anunciar o Evangelho, e não simplesmente falar que Deus tem um plano para a pessoa, que Deus ama ela, enfim. Essas coisas são verdades, mas são verdades destituídas, digamos assim, do anúncio propositivo ali da palavra de Deus, da proclamação do Evangelho. Não somente a evangelização, mas também o aconselhamento. Hebreus capítulo 3, versículo 13 nos diz: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Na Igreja de Cristo, não são meramente pastores que encorajam o rebanho, ou líderes que encorajam os seus liderados. Na Igreja de Cristo, cada um de nós tem a responsabilidade de encorajar um ao outro, mutuamente. Pode ser que você tenha a oportunidade de se preparar para o encorajamento. Você vai dar uma aula, você vai falar com alguém, você já sabe que vai falar, mas é muito comum que talvez alguém chegue para você e fale: eu preciso de ajuda, você tem um minuto para conversar comigo? E aí você senta com aquela pessoa, ela começa a falar uma série de coisas, e se você não tem a palavra de Deus memorizada no seu coração, você fica: nossa, o que eu vou dizer para essa pessoa? Você vai num funeral e alguém, olha, por alguma razão, talvez se você é o único crente da família ou algo assim, você pode dizer alguma coisa, e você fala: vixe, o que eu vou falar agora? Se a palavra de Deus ela está no seu coração, se você tem memorizado a palavra de Deus, isso te capacita para encorajar os outros. É um ato de amor. Eu não memorizo a palavra de Deus simplesmente para que eu seja capaz de lidar com os meus pecados e ter sabedoria na minha vida. Eu memorizo a palavra de Deus para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas, para que eu possa ser um instrumento de Deus para a edificação de outros. Então, memorizar a palavra de Deus te capacita para ser um instrumento mais afiado, mais adequado nas mãos do Senhor, tanto para a proclamação do Evangelho, como também para o encorajamento, para a edificação da igreja. Memorizem a palavra de Deus. Quando você memoriza a palavra de Deus, de certa forma, você já está fazendo um pouco do que é o nosso próximo e último tópico aqui, que é a meditação. Quando você está memorizando a palavra de Deus, de certa forma, você já está inserido na perspectiva de alguém que tem meditado na própria Bíblia. Quando a gente fala de meditação, é muito comum que venha na nossa cabeça aquela perspectiva da meditação oriental. Foi completamente cooptado o conceito de meditação, tanto no Ocidente como no Oriente. Talvez de um monge, algo assim, em silêncio, pronunciando um mantra. E esse tipo de meditação oriental tem como objetivo esvaziar a mente para entrar num estado de nirvana, um estado mental diferenciado. A meditação bíblica é justamente o contrário. Se essa meditação oriental te manda esvaziar sua mente, a meditação bíblica te manda encher a sua mente. Não é esvaziar, é encher a sua mente das verdades de Deus, da palavra de Deus, das orientações do Senhor, é ter a sua mente cheia de tudo aquilo que o Senhor inspirou na sua palavra, de tudo aquilo que ele colocou como útil, como a gente leu no texto de 2 Timóteo, capítulo 3:16. Olha alguns aspectos da meditação na Bíblia, obviamente não são todos, a Bíblia tem muitos textos sobre meditação, mas o primeiro deles eu vou chamar aqui a vida de quem medita. Salmos capítulo 1, versículos 1-3. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse texto ele começa primeiro com o caminho do ímpio, a vida do ímpio, que é um progresso de iniquidade. Veja, ele anda, ele se detém e ele se assenta. Esse é o ímpio. É o cenário de alguém caminhando em direção à desgraça, olhando a desgraça, parando e se assentando no meio da desgraça, assumindo aquilo como a condição da sua vida. A Bíblia diz que o homem que não faz isso, ele é feliz. A pessoa que não faz isso, ela é feliz. Agora, por que razão ela não faz isso? Por que razão ela não anda no conselho dos ímpios, ela não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na hora dos esclarecedores? Porque o seu prazer, a Bíblia diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa expressão, medita de dia e de noite, é uma construção muito comum na palavra de Deus para se referir ao ato de meditação. Não é simplesmente algo que acontece de forma desproposital. É algo que propositalmente acontece ao longo do dia. Ao longo do dia se pensa na palavra de Deus, enche a mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse que medita é como uma árvore frutífera, mesmo em condições adversas, ela permanece firme, a sua folhagem não murcha. E o versículo termina dizendo: tudo quanto ele faz será bem sucedido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em Josué 1:8, mas o ponto é, o êxito é algo muito frequente nos textos que falam sobre meditação. É basicamente essa construção. Medita, o que colhe como meditação, e o sucesso, o êxito espiritual, o conquistar, o prosperar, digamos assim, o receber a expectativa de uma vida que tem se conformado ao Senhor e vivido para a glória dele. Ele tem sucesso, o texto diz. Olhem comigo o texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, texto bastante conhecido. A gente falava aí sobre memorização, talvez alguns tenham inclusive memorizado. O texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, novamente, essa estrutura bastante comum. Josué aqui tem um desafio muito grande, ele está sucedendo o grande líder da nação, Moisés, com um desafio enorme da conquista da terra prometida. E a direção que ele tem da parte de Deus é: não cesse de falar desse livro da lei, medita dia e noite nesse livro, encha a sua mente desse livro. Encher a sua mente desse livro, a Bíblia diz, vai permitir que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E qual a consequência disso? Você vai fazer prosperar o seu caminho, você vai ser bem sucedido. O sucesso espiritual do povo, o sucesso espiritual da conquista, no caso de Josué, dependia da meditação na palavra de Deus, que apresentava, então, a partir da mente cheia da palavra, uma articulação prática que se submetia à aliança. Lembrem que na prescrição da aliança em Deuteronômio, a desobediência implicava justamente na perda da terra. Eles estão ali querendo conquistar a terra. Eles estão em desobediência ao Senhor, não existe a menor expectativa. Mas o ponto é, Deus não brinca com o seu povo, nem tampouco com o progresso do seu reino. O reino de Deus progride. Nós somos transformados e temos a oportunidade de servir a Deus, servindo a outras pessoas, cada vez mais, à medida que a palavra de Deus abunda no nosso coração, na nossa mente, e a nossa vida é progressivamente, consistentemente transformada. Tem êxito aquele que medita. Eventualmente você vê pessoas que ao longo de muitos anos cometem os mesmos erros, da mesma forma, nas mesmas condições, e aquela pessoa pensa: puxa, eu já sei que isso é errado, por que eu continuo fazendo isso errado? Mas eventualmente aquela pessoa nunca parou, abriu a palavra de Deus com seriedade, falou: eu vou pesquisar tudo aquilo que a Bíblia diz sobre isso que eu tenho errado tanto.
Eu vou memorizar textos sobre isso. Eu vou meditar ao longo do meu dia sobre isso. E quando essas situações acontecerem, eu vou trazer isso novamente. A Bíblia diz que aquele que tem feito isso, que tem vivido dia e noite uma vida de meditação na palavra de Deus, é alguém que prova da bondade do Senhor e é fortalecido de modo a ter sucesso, especialmente no que diz respeito à sua vida com o Senhor, a transformação do seu caráter. Salmo 39, versículo 13, na minha opinião, é uma das mais belas expressões do que a meditação produz em nós. Abram comigo aí, Salmos capítulo 39, versículo 3. Se você quiser um para você pensar com mais calma depois, esse seria um excelente salmo. Salmos capítulo 39, versículo 3. O salmista diz aqui: embraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então eu disse com a própria língua, versículo 4, dá-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O que está acontecendo aqui? O salmista se dedicando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. O que ele diz é como se o coração dele pegasse fogo, inquietasse. As verdades espirituais contidas na palavra de Deus foram de tal forma intensificadas pela meditação, pela correta articulação, reflexão, aprofundamento no texto, que o salmista diz: o meu coração ele queimava. Eu olhei para aquilo e aquilo ficou claro. Aquela luz, a perspectiva adequada, isso veio de tal forma que permitiu, o texto diz, eu disse então com a minha própria língua, dá-me conhecer o meu fim, a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. A meditação na palavra de Deus permitiu, primeiro, que o salmista soubesse, tomasse conhecimento e fosse impactado com o fato de que ele é mortal, de que a vida dele vai acabar, de que ele é frágil e que ele precisa da sabedoria do Senhor para viver aqui e que ele não pode ser orgulhoso porque ele é frágil, que ele precisa depender mais do Senhor. Lendo a palavra de Deus, o coração do salmista o inquietou de tal forma que permitiu que a perspectiva dele tornasse-se, então, a perspectiva da palavra de Deus, nesse caso aqui do salmista, no que diz respeito à sua fragilidade. Eventualmente, meditando na palavra de Deus, o seu coração vai queimar e arder como fogo, e como o salmista aqui, você vai dizer: então eu disse com a minha língua, eu não posso mais viver uma vida de moralidade. Deus transforma o meu coração. Ou você vai dizer, eu não posso mais mentir. Deus me ajuda a comunicar, a usar minha língua de um jeito que te glorifique. Ou mesmo você vai dizer, Deus, eu não posso viver só para mim, eu preciso amar as pessoas. Eu preciso ser mais generoso. Eu preciso proclamar o evangelho, enfim. A meditação na palavra de Deus lança luz no nosso coração, lança fogo no nosso coração e nos inquieta a respeito daquilo que necessita ser transformado em nós, nos dá a perspectiva que o Senhor quer que tenhamos a partir do momento em que temos contato com a sua palavra. O último versículo que nós vamos ver hoje não somente faz isso, mas especialmente no longo prazo, ela te dá uma sabedoria que não seria obtida de outra forma. Salmo 119, versículos 97 a 99. Salmo 119, 97 a 99. O salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Falei até o 99, mas o 100 também. Olha que interessante, começa com uma declaração. Eu amo a sua lei, eu medito na sua lei. O que isso provoca? Versículo 98, mais sábio que os inimigos.
do que aqueles que têm progressivamente intentado mal contra ele, a sabedoria bíblica concede astúcia, concede graça e habilidade para não cair nas armadilhas. Mais sábio que os inimigos. Mais sábio, compreende mais do que os mestres. Aqueles que, pelo muito estudo e ensino, deveriam o ensinar por conta da meditação na palavra de Deus, ele se sente confortável para dizer: compreendo mais que os meus mestres. E mesmo aqueles, versículo 100, que o acúmulo de anos poderia conceder sabedoria e informação, a Bíblia diz, você, através da meditação, o salmista coloca, ele tem uma prudência maior. A meditação na palavra de Deus te dá algo superior aos esquemas dos inimigos, ao estudo dos mestres e à idade dos anciãos. A palavra de Deus é capaz de te dar isso. Como que você pode, então, meditar na palavra de Deus? Vamos atrasar aqui uns 2 ou 3 minutinhos só e a gente encerra nosso encontro hoje. Como você pode meditar na palavra de Deus? O primeiro ponto é você escolher qual texto você vai meditar. Você pode escolher esse texto baseado em algo que você entenda que necessita ser transformado na sua vida. Algo que o Senhor já mostrou que seu caráter precisa ser aperfeiçoado à medida do caráter de Cristo. Você vai pesquisar quais são os textos da Bíblia que falam sobre isso. Pode pedir ajuda para um discipulador, caso você tenha, para os pastores da igreja, para um cristão maduro. Que textos que a Bíblia apresenta sobre isso? Escolher o texto. Outra forma de você escolher o texto é uma forma completamente subjetiva. Você está lendo a palavra de Deus. Lembre do que a gente falou da disciplina da leitura. Ou mesmo ouvindo. E aqui, lendo o texto, 3 capítulos por dia, você se depara com um versículo, um trecho da Bíblia que te chama a atenção de uma forma especial. Você vai meditar naquele texto. Eventualmente, o próprio Espírito do Senhor, que tem nos conduzido à santidade, pode, inclusive, chamar a sua atenção para que você medite com mais profundidade num texto da palavra de Deus. Você não está sozinho nessa caminhada, você não está sozinho nesse processo. Muito pelo contrário, o Espírito do Senhor te auxilia. E ele tem poder justamente para despertar a sua atenção para textos em que você necessite uma meditação maior. Seja no seu devocional diário, lendo 3, 4 capítulos por dia, seja de modo intencional, escolhendo um tópico para você estudar, o primeiro ponto é esse. Você vai escolher em quais textos, um parágrafo, você vai meditar. Comece a pensar sobre esse texto. Comece a pensar qual é a mensagem principal que esse texto quer passar. Qual é a intenção central desse versículo? Por que ele está aqui nesse capítulo? Por que ele não está antes? Por que ele não está depois? O que o autor quis dizer com isso daqui? Faça essas perguntas, se provoque nesse sentido. Faça aquelas perguntas do tipo quem, como, onde, por quê. Pense esses aspectos a respeito do texto. Anote se você não estiver andando na rua ou coisa assim. Você pode meditar também andando na rua. Mas se você está sentado, anote essas impressões. Repita esse texto de formas diferentes. Faça ali talvez uma paráfrase sua. Uma paráfrase seria a ideia de você pegar aquele texto ali no português mesmo e escrevê-lo com as suas próprias palavras. Isso é uma forma de mostrar como você está entendendo aquele texto. Escreva ele de formas diferentes. Pergunte ao texto, eu diria que quase como o falar sozinho. Você tem 2 figuras filosóficas aqui, o solilóquio e o diatribe, que são bastante úteis. O solilóquio é a ideia de falar consigo mesmo. O Agostinho de Hipona, ele tem um livro inteiro escrito desse jeito, solilóquio. Na Bíblia nós também temos solilóquios, do tipo, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Mas no solilóquio, pergunte ao texto, o que esse texto desafia na minha vida? Eu tenho alguma dúvida nesse texto? Que verdade eu aprendi nesse texto que eu não sabia ainda? Esse texto apresenta uma direção de transformação para mim? Pergunte ao texto. Eventualmente, confronte-se com o próprio texto. Eu preciso fazer tal coisa. Isso seria o solilóquio. O diatribe, que particularmente me ajuda muito no processo de meditação, é você falar com um interlocutor imaginário. Algumas pessoas fazem isso de uma forma muito pecaminosa. Tenho certeza que todo mundo aqui já fez pelo menos uma vez na vida. Você discutiu com uma pessoa
E aí, depois da discussão, você sai bravo, você sai pensando em toda aquela conversa, em tudo que você falaria de um jeito diferente. Não, eu tinha que ter falado tal coisa, e a pessoa ia me falar tal coisa, e eu falo tal coisa para ela. Ou então é antes, você já sabe que vai ter uma conversa um pouco tensa, e até essa conversa, mas não, eu vou falar de tal jeito, aí a pessoa vai falar de tal jeito, aí eu vou falar de tal jeito. Seria uma forma pecaminosa. No entanto, você pode, no processo de meditação da palavra de Deus, pensar, se eu fosse ensinar esse texto, como que eu ensinaria? Vou pensar aqui que eu estou numa sala de escola bíblica lá da igreja, eu abri o texto da palavra de Deus, eu vou ensinar isso para os alunos. O que eu vou ensinar para eles? Ensina esse texto, pensa nesse texto, como você ensinaria. Que aplicações você faria? Que desafios você daria? Imagina que você chegou no culto de domingo lá e está aqui a gente todo na sua frente e você vai ensinar a palavra de Deus. O que você vai dizer para eles? É uma forma de te ajudar a pensar o texto, de você extrair do texto aplicações práticas da sua vida. Ore o texto. Pega o texto que você está meditando, transforme ele numa oração. Ore ao Senhor aquele texto. Presente-o em oração, seja na forma de gratidão, de petição, de confissão, enfim, aquilo que o texto for. E, por fim, reaja ao texto. O objetivo aqui não é simplesmente você obter uma série de informações, mas efetivamente ter a sua vida transformada. Então, reaja a esse texto. Eu vou sair dessa meditação com uma medida prática da minha vida. O que eu preciso passar a fazer? O que eu preciso deixar de fazer? Qual que é a direção que a Bíblia me apresenta aqui? Então, reaja. Não saia de qualquer forma. Reaja. Tome uma decisão, tome uma direção. Apresente para onde você vai querer caminhar. Esse conjunto de informações, gente, se vocês vivem, se vocês ouvem a palavra de Deus, vocês leem a palavra de Deus, vocês estudam a palavra de Deus, vocês memorizam a palavra de Deus, vocês meditam na palavra de Deus, e especialmente se vocês fazem isso ao longo de anos, meus irmãos, que maravilha! Que vocês vão experimentar de crescimento no Senhor, de conhecimento da palavra do Senhor, de serem usados pelo Senhor com uma frutificação maior. Não percam de vista isso. Não deixe que isso seja só uma aula para você. Permita que o que tem sido falado aqui, de fato, produza na sua vida a frutificação e a transformação que o Senhor requer de nós. Amém? Todos os slides do nosso curso, eles se encontram nesse link. Inclusive a aula da semana passada, dessa, e todas as aulas próximas aí, elas vão ficar disponibilizadas nesse link que está aí na sua tela. Eu vou encerrar a gravação agora, gente, vou orar mais uma vez. Depois, quem tiver alguma pergunta, pode continuar, tá bom? Vamos orar? Pai, nós somos gratos pela graça que o Senhor nos concedeu de passarmos essa noite aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda uma mente apta para estudar, compreender a palavra do Senhor, ter ela guardada e que isso, de alguma forma, nos encaminhe a viver para a Tua glória, com uma frutificação maior, de forma que o Senhor seja honrado e o Teu reino seja expandido através da nossa vida. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.